acalmando a nossa mente, o nosso coração. Vamos deixar lá fora os problemas do dia a dia, nossas dificuldades, nossas preocupações. Vamos nos ligando aos amigos espirituais conosco presentes nesse momento. Vamos cumprimentando o nosso mentor individual, vamos agradecendo a ele por sua presença ao nosso lado em todos os momentos dessa nossa jornada, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo. Vamos cumprimentando ao mentor de cada um aqui presente, aos espíritos amigos, aos espíritos familiares, a todas as equipes que comparecem na casa para o trabalho dessa noite. E vamos cumprimentando a todas essas equipes e pedindo às equipes de higienização e limpeza que percorram todos os ambientes dessa casa, tanto da parte interna quanto da parte externa, retirando toda a negatividade que porventura houver, para que permaneçam apenas energias renovadoras, de amor, de paz, de serenidade e de harmonia. E vamos cumprimentando a nossa mãe Maria de Nazaré, mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, a mentora da nossa casa. Vamos pedindo a sua proteção, vamos pedindo que ela nos envolva em seu manto de luz e de paz, nos ensine a ser mais amorosos, mais caridosos, mais tolerantes, mais solidários e mais fraternos. Junto de nossa mãe, vamos até Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, e agradecemos a ele os ensinamentos que nos trouxe nos seus evangelhos, que queremos aprender e seguir os seus exemplos. Agradecemos o seu amor infinito e a sustentação que nos dá através dos seus mensageiros celestes. E junto de Jesus e de Maria, já vamos até o mais alto, até nosso Pai Criador. E agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nos proporciona para o nosso crescimento e aprendizagem, por mais essa encarnação nesse abençoado planeta, por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos novamente reunidos nessa noite. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Bom, eu vou iniciar falando da pergunta 625, na qual Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta clara, objetiva: vede Jesus. Hoje nós sabemos que, através das revelações da doutrina espírita, que Jesus não é só o nosso modelo e guia, mas ele é o governador do planeta Terra, foi aquele que elaborou todo o desenvolvimento desse planeta, é o nosso governador. E há algum tempo, há um pouco mais de 2000 anos, ele resolveu vir pessoalmente para mostrar à humanidade como é que a humanidade teria que se comportar a partir daí. E trouxe uma nova lei, a lei de amor. Ele poderia ter mandado N emissários, em seu nome, mas ele preferiu vir pessoalmente. E não só ele veio e ensinou e aceitou o título de mestre, porque ele veio para isso, para nos ensinar, mas todos os atos, todas as ações, todos os fatos da sua vida
contém sempre uma grande lição. Há alguns desses fatos que eu pessoalmente gosto bastante, até tive dificuldade em escolher, mas escolhi um que nós vamos tratar nesse momento. Então esse fato, ele é relatado pelos evangelistas, né? Por Marcos, Lucas e Mateus. Ou seja, realmente, se todos eles estão relatando esse fato, é porque o fato realmente aconteceu. Ele fala de um certo dia, né, no começo da missão de Jesus, depois que ele havia escolhido esses apóstolos, e ele percorria as cidades, né, da região, pregando, curando os doentes, né, expulsando espíritos malignos e ensinando, né, através de parábolas, passando os seus ensinamentos. Ele ensinava através de parábolas porque era através de coisas que aquele povo conseguia entender. Então ele falou da semente, né, do grão de mostarda, do semeador, da candeia, do filho pródigo. Então ele contou histórias que o povo conseguia entender. Essas histórias, porém, têm um sentido bem mais profundo, tanto que nos dias de hoje nós podemos entender melhor do que naquele tempo o povo em geral conseguia entender. Então, Jesus tinha passado o dia ensinando, curando os seus apóstolos junto deles. E no final da tarde, ele pediu, né, para os apóstolos, que eram pescadores, né, na sua maioria, para que eles passarem para o outro lado do lago, que era o mar, que eles chamavam de Mar da Galileia, né? Então era um lugar que aqueles homens conheciam bem, porque eles pescavam naquele lago, né? Então eles tinham conhecimento, o dia a dia deles era navegar naquele lago. Para eles estava tudo ótimo, o dia estava tranquilo, e então eles todos entraram no barco. Jesus, como estava muito cansado, encontrou alguma coisa lá onde ele pudesse deitar, e deitou no fundo da embarcação e adormeceu. A viagem continuou. Só que, de repente, houve uma grande agitação no mar, os ventos começaram a soprar de todo lado, houve turbilhões de vento, as ondas aumentaram e os apóstolos ficaram apavorados com aquela situação. E eles acharam mesmo que eles iriam naufragar, porque o mar estava tranquilo, mas de repente começou uma tempestade sem tamanho. Eles conheciam muito bem aquele mar, então eles sabiam que naquele momento eles estavam correndo perigo. Então, né, com o medo que eles ficaram, eles foram chamar Jesus, né? De acordo com Mateus, eles disseram, Mateus capítulo 8, versículo 25, salva-nos, Senhor, que perecemos. Correndo de medo. E Marcos diz que eles disseram assim, mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, Jesus, faça alguma coisa. Eles não se achavam em condições de fazer nada para se livrar de um naufrágio iminente. O que aconteceu? Jesus, primeiramente, né, ele repreendeu o vento e a fúria das águas. Então ele acalmou aquela tempestade, né?
Marcos e Lucas dizem a mesma coisa, que ele primeiro acalmou a tempestade e depois o que ele fez? Ele repreendeu os discípulos. Ele diz assim: onde está a vossa confiança? Né? Quer dizer, se eles tivessem um pouquinho de fé, que Jesus estava ali, mesmo que eles estivessem dormindo, eles teriam mais calma, mais segurança para passar por aquilo. Mas não, eles simplesmente ficaram apavorados. Então, depois que tudo se acalmou, né, que ele repreendeu as águas e a fúria do vento, se fez uma grande calmaria e ele aí então repreendeu os apóstolos. E os apóstolos depois comentaram entre eles, né? Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Esses apóstolos eram pessoas que estavam com ele todos os dias, né? que o acompanhavam dia e noite nas suas pregações, nas curas que ele fazia, mas naquele momento eles não tinham noção de que até os ventos e a água poderiam obedecer a Jesus. É claro que Jesus sabia, né, que estava para se formar essa tempestade por algumas condições que ele tinha conhecimento. E também na hora da tempestade parar, ele também tinha conhecimento do que se passava. Porém, na verdade, ele tinha condição moral de repreender os espíritos elementais que estavam organizando aquela chuva, aquela tempestade. Ele poderia ter feito isso, ele fez isso, né? Ele tinha condições morais de fazer isso. Hoje nós sabemos o tamanho, né, de quem era aquele homem. Os apóstolos não sabiam ainda. Hoje nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais elevado que encarnou no planeta Terra, que foi ele que organizou toda a vida na Terra e ele é o governador do nosso planeta. Então, como eu falei, cada fato da vida de Jesus é uma lição para nós. E a lição que nós podemos tirar para nós nos dias de hoje é que o nosso barco nesse momento é o nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra é esse barco que está sendo chacoalhado por ventos, por tempestades, ameaçado por ondas gigantescas. O céu está negro, está fechado, então a gente vive uma situação nos dias de hoje que a gente não imagina muitas vezes uma saída. Então muitos têm terror em seus corações, mas o que vai acontecer? As coisas vão de mal a pior, e como é que nós vamos sair dessa? Outros se mantêm indiferentes, né? Aquela coisa, deixa estar para ver como é que fica. Outros são tomados por ações de verdadeira loucura. Populações inteiras se mantêm na ignorância, e a ignorância hoje em dia nós sabemos que mata, né? Por quê? Porque impede de a gente tomar as atitudes adequadas à situação que a gente está vivendo. Os preconceitos, a intolerância, perseguições por causa desses preconceitos, dessa intolerância, guerras. Então, nos dias de hoje, e como a Terra está, por causa das comunicações, é uma coisa só, é aquela verdadeira aldeia global que se dizia, então a gente hoje não tem um país que está assim agora e amanhã está desse jeito, é tudo na mesma hora. Então o que acontece?
lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, para nós é agora, é nesse momento, para nós é aqui também, né? Então, o mundo inteiro nós percebemos que está sendo tomado por uma quantidade incomum de problemas. Parece que nós nunca vivemos uma época tão problemática como agora. Então, como os apóstolos naquela noite, né, lá na Galileia, muitos bradam ao Cristo desesperados e aflitos, achando que ele dormiu ou que ele viajou, foi para algum lugar e nos esqueceu. Mas será que isso é verdade? Será que Jesus está dormindo e nos abandonou? Ou somos nós que estamos dormindo? Então, essa é a reflexão que eu trago para esse momento. Nós precisamos acordar para os fatos, né? Nós precisamos examinar a situação e ver o que realmente está acontecendo nesse momento. Nós temos que fazer essa mudança. Nós percebemos que as coisas estão muitas vezes fugindo do controle. Mas como nós podemos enfrentar essa tempestade? Nós precisamos estar sempre mantendo a confiança, a fé, a paz. E mesmo que a tormenta se avolume e isso vai acontecer daqui para frente cada vez mais, porque essa é a direção que as coisas estão seguindo, né? Porque nós estamos no limiar de uma era nova. Então é o fim, é o minuto final de tudo que aconteceu até agora. Então nesse minuto final, né, são as dores do parto, é aqui que as coisas acontecem mais intensamente. Porque nós estamos enfrentando mudanças. O mundo já vai ficar diferente. Ninguém pense que quando essa tempestade passar, tudo vai voltar ao que era antes. Não vai, não. Não vai. Então a gente tem que saber que nós estamos passando por essas mudanças. Essas mudanças, elas causam dores, mas é que essas dores são necessárias para que tudo se renove. E se nós achamos que as coisas não podem continuar como estão, que as coisas precisam mudar, nós precisamos saber que as coisas não mudam sozinhas. Elas só mudam se os homens mudarem as coisas. Porque se a gente, como o Chico Xavier disse, não adianta você continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Se você quer que mude, você tem que fazer diferente agora para a coisa mudar lá na frente. E se nós continuarmos sempre agindo da mesma forma, a situação ela não vai mudar e vai se avolumar esses problemas. Então, o que a humanidade tem que fazer? Todos os homens. Entender que não é mais possível a gente viver nos moldes que nós vivíamos antes. Que está na hora de mudar. E nós precisamos mudar. Mas a gente tem que entender também que não são os homens que precisam mudar. Mas quem precisa mudar é cada um de nós. Então, se cada um de nós não fizer essa mudança, as coisas vão permanecer indefinidamente, não para sempre, porque nada é para sempre. Uma hora a gente vai acordar, mas depende de nós as coisas acelerarem, né, para uma situação mais confortável ou permanecer do jeito que as coisas estão. E como é que nós precisamos fazer para a gente poder mudar essa situação dentro de nós? Primeiro, mantendo a calma.
né? Acalmando a nossa mente, o nosso coração. Porque senão o terror e o pânico acabam se instalando, né? É uma coisa que é contagiosa, né? O terror e o pânico é mais contagioso que o vírus, né? Então a gente tem que manter a calma. E isso está em cada um de nós. Nós precisamos ser mais solidários, auxiliar as outras pessoas que estão em dificuldades, solidários com os nossos irmãos mais sofredores. É um tempo de sofrimento para muita gente? Mas isso é a oportunidade que nós temos de ajudar aqueles que estão em situação pior que a nossa. Então, nós precisamos fazer isso agora. Mantendo a lucidez e não nos deixando contaminar pela loucura de tantos que a gente vê por aí, né? Então, a gente vê cada coisa absurda, né? E parece que aquilo contamina e muitos acabam entrando nesses pensamentos, né, desorganizados. Então, a gente tem que manter a lucidez, calma, lucidez. Nós precisamos nos livrar da ignorância que nos aprisiona, né? Então, quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente não pode escolher qual é a atitude melhor a tomar. Então, por isso, nós precisamos nos esclarecer, procurar o conhecimento, nos livrar dessa ignorância, porque só assim que a verdade nos libertará, conforme disse Jesus. Então, a gente tem que aprender cada vez mais, prestar atenção nas coisas, nos acontecimentos e procurar nos informar das coisas, né? E assim a verdade nos libertará e nós poderemos passar por essa tempestade sem tanto sofrimento, porque não tem como pular do barco, não tem como sair. Então nós estamos aqui nesse barco e é aqui que nós temos que passar por essa tempestade. Então a gente tem que manter a calma, a gente tem que manter a fé, a confiança. Jesus não está dormindo, Ele está no controle, embora pareça pela tempestade, pela escuridão do céu, pelos raios, pelos trovões, mas Ele está no controle do nosso barco. O barco não vai afundar de jeito nenhum, porque Jesus está no controle. E nós precisamos ter confiança e ajudar a remar esse barco, e nós vamos sair dessa. Essa palestra eu me baseei num texto de um autor que eu gosto muito, né, desencarnou há pouco tempo, que é o Hermínio Correia de Miranda. É um dos primeiros livros que ele publicou, inclusive ele publicou com um pseudônimo, que chama Candeias na Noite Escura. Gosto muito desse livro, gosto muito desse autor, recomendo, né? Ele tem muitos livros e cada um é mais interessante do que o outro. Então, é isso. Obrigada.